Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você vai ver e ouvir esse vídeo. Carlos Oliveira, aqui desde seu canal Dicas com Carlos Oliveira. Pessoal, hoje nós vamos falar a respeito da força da oração, o poder da oração. Essa ferramenta que Deus deixou para os seres humanos, para nós os seres humanos, que através dela, por meio dela, nós possamos conversar com o Criador. Ainda que não vemos a Deus, ainda que nós nunca vimos o seu rosto, nunca vimos a sua face, porém, a nossa fé, o nosso coração fala da existência dele, crê na existência dele. E através da oração nós nos comunicamos com ele diariamente, ou seja, aqueles que verdadeiramente falam com ele. O que é a oração em si? A oração é um conjunto de palavras de maneira espontânea, na qual conjugamos frases para conversar com alguém. A oração, verbo de falar. No sentido espiritual, a força da comunicação com Deus. Então, a oração é a forma do ser humano conversar com o ser criador. Não sei se você tem costume ou prática de orar, de falar com Deus. Objetivamente, a oração ou a reza é a forma que nós temos para conversar com Deus. Temos na Bíblia, meu querido, minha querida amiga, inúmeros exemplos, inúmeros textos, inúmeras passagens bíblicas que mostram, que ensinam a respeito da força da oração. Eu vou falando de maneira dos que me vêm à mente para que nós possamos, dessa maneira, tentar passar essa reflexão para vocês e aprender enquanto nós falamos. Um dos primeiros homens de exemplo de vida de oração, o que me vem na cabeça agora é Daniel. Sabemos que os judeus eles foram levados cativos à Babilônia, maiormente aqueles que eram sábios, das famílias mais avantajadas entre os judeus, e estava ali Mesaque, Sadraque, Abednego, o Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Esses eram os nomes judaicos dele. Quando chegaram na Babilônia, foi mudado o nome deles para Mesaque, Sadraque e Abednego. E Daniel foi separado, escolhido para ser formado dentro do Palácio Real. E tendo um cargo de suma importância, a Bíblia nos diz que Daniel tinha o costume, a prática de orar 3 vezes ao dia. E essa prática de oração foi algo que os inimigos de Daniel encontraram para achar base legal para o acusarem diante do rei. E todos nós sabemos que o problema era a miséria da inveja.
A inveja sempre fazendo das suas. Isso de inveja não é algo novo. Desde a criação diz que Caim matou Abel por causa da inveja. Os irmãos de José o entregaram por causa da inveja. Jesus foi traído pela inveja, mas isso vai ficar para outro tema. Aí tá um tema bom para o nosso vídeo. Vamos falar sobre a inveja nos próximos vídeos. Mas estamos falando a respeito de Daniel, que ele foi acusado por orar a Deus quando a ordem real era que só se podia fazer um pedido, uma oração ao rei. Porém, Daniel não levou em consideração essa ordem, porque ele considerava que o principal rei era seu Deus. E ele continuou orando suas 3 vezes ao dia. E o resultado disso nós sabemos, que ele foi acusado, foi levado perante o rei, foi condenado, foi jogado na fossa dos leões, no poço dos leões, e conhecemos a história do livramento que Deus o deu. Logo, outra passagem muito forte, muito interessante, é aquela onde ele começa a orar e aparece na Bíblia os 21 dias de oração de Daniel, a qual fez com que Deus enviasse anjos para trazer uma mensagem. E lá no mundo espiritual, lá em cima, os anjos estavam sendo impedidos pelas forças contrárias inimigas, ou seja, os demônios, que queria obstruir, queria impedir que a mensagem chegasse a Daniel. No entanto, diz que a insistência, a persistência de Daniel fez com que o rei, tive que parar a gravação porque ia passando no pedágio e me atrapalhei um pouco com relação à mensagem porque estava atento ao pedágio. Mas vamos lá. Então, Daniel continua orando, continua clamando a Deus, e o poder e a força da oração de Daniel foi a qual fez com que os anjos que Deus enviou tivessem forças para baixar a terra e assim trazer a mensagem, trazer o recado de Deus para Daniel. O que é que aprendemos com isso? Que existem coisas nas nossas vidas que estamos pedindo a Deus, e às vezes até Deus manda os anjos trazerem a bênção, mas nossa pouca prática de continuar orando